Abrirem a Escritura em João capítulo 12, versículos de 1 a 11. João capítulo 12, versículos de 1 a 11. Vamos falar um pouco sobre essa passagem tão bonita, tão conhecida. Por isso eu convido os irmãos a observarem essa passagem com os detalhes, a prestarem atenção na leitura, porque parece um texto tão familiar, mas é palavra para nós, instrução viva e edificante para nos habilitar e nos equipar para toda boa obra. Então, ouçam a leitura do Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Diz assim a inerrante palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse-lhe: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Até aqui a santa palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, aqui estamos nós, diante da Tua palavra. Ilumina, Senhor. Traz luz para que possamos crer, entender, depender, confiar, andar contigo e na Tua presença habitar, hoje e para todo sempre. Pedimos essas coisas, confiados em Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, o ungido do Senhor, no nome de quem oramos. Amém. Criançada, qual é o preço das coisas? Para comprar as coisas, a gente tem que pagar um preço. Tem que dar dinheiro para ganhar presente, para comprar brinquedo. E hoje em dia quase tudo está caro, né? Sorvete está caro, sandália novinha está caro, bicicleta tem um preço e está caro, as coisas custam dinheiro. Mas será que tudo custa dinheiro? Será que tudo tem um preço? Por exemplo, qual é o preço de obedecer? A Elisa ganhou um livrinho essa semana que a gente leu aproximadamente 18 mil vezes nas últimas 48 horas. Esse livrinho fala sobre o preço das coisas. E o livrinho diz assim: um bolo de chocolate tem preço, mas cozinhar uma comidinha gostosa com a mamãe não tem preço. Uma caixinha de canetinhas tem preço sim, mas fazer um desenho bem bonito não tem preço. Um brinquedo novinho tem preço, mas ganhar um ursinho de pelúcia do vovô não tem preço. Então eu quero que vocês desenhem hoje isso: coisas que têm preço e coisas que não têm preço. Desenhe uma coisa aí que você sabe que papai gastou um dinheiro para comprar e outra que não tem preço. Tem coisas que têm preço, meus irmãos, outras não. E às vezes as mais importantes mesmo na vida, elas não têm preço, pelo menos não em dinheiro. O nosso texto de hoje fala sobre o preço das coisas. Umas em dinheiro, outras mais que isso. Hoje temos um perfume caríssimo sendo despejado no meio da sala de estar.
E aos olhos do mundo é um desperdício estúpido de dinheiro, mas aos olhos de Deus, adoração belíssima de um coração crente. Nisso, vemos o valor real das coisas, vemos o preço da obediência, o custo da rebeldia e o valor da adoração. Na passagem de hoje, meus irmãos, veremos que o preço da verdadeira adoração obediente é entregar-se totalmente diante de Deus. De novo, o preço da verdadeira adoração obediente é entregar a si mesmo diante do Senhor. Entrega total, entrega sem reservas, um abandonar de si mesmo alegremente. Você está pronto para isso? Nossa passagem de João 12, ela acontece depois da ressurreição de Lázaro e da decisão do Sinédrio definitiva de silenciar Jesus. O sétimo sinal, o milagre da ressurreição de um homem, é a gota d'água. Eles dizem na passagem anterior, se deixarmos assim, vão todos crer nele. O Evangelho de João, então, muda o foco. Em vez de focar na identidade de Jesus, como João vem construindo até o capítulo 11, João agora vai se concentrar até o fim do Evangelho na obra de Jesus como o Messias prometido, como o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, como um ungido de Deus, o Messias, o ungido. Sua hora é chegada, e como diz Caifás, uma profecia sem querer, convém que morra um só homem pelo povo, para que a nação não seja de todo abandonada. Nossa passagem, então, ela começa no versículo 1, afirmando que esses eventos aqui da nossa passagem, essa ceia, esses eventos eles aconteceram 6 dias antes da Páscoa. Os judeus eles já estavam indo para Jerusalém para a purificação, os salmos de ascensão já estavam sendo cantados nas estradas a caminho de Jerusalém, mas a ordem do Sinédrio era uma só: se Jesus aparecer, vai morrer, vai morrer. É isso que está o texto dizendo. Essa observação é crucial. Jesus está correndo risco de vida se ele se aproxima de Jerusalém, e Betânia é bem pertinho. Essa observação de João, portanto, sobre a linha do tempo, serem 6 dias antes da Páscoa, não é um mero detalhe cronológico, meus irmãos. Ele está sinalizando que é chegada a sua hora, a hora do Filho do Homem. Enquanto os cordeiros pascais eles já eram selecionados lá dentro em Jerusalém, as facas já eram afiadas, o verdadeiro Cordeiro Santo de Deus era ungido em Betânia. João, então, ele põe um relógio na tela e a contagem regressiva começa. É para você entender o que está acontecendo. O ministério terreno de Jesus ele está chegando ao fim. E onde a doçura da amizade do Mestre, aquele que compartilha a mesa contigo na ceia, ele vai ir encontrar a gravidade da santa ira de Deus na cruz. João, então, começa a semana da paixão, descrevendo que Jesus vai até Betânia, Bet-Ania, a casa dos pobres. Esse é o nome da cidade. É isso que significa, a casa dos pobres. Jesus, o Rei do Universo, o Senhor sobre toda a criação, inicia a semana da sua morte indo a um vilarejo de refugiados dos oprimidos, daqueles que nada têm para oferecer. Quer um lugar seguro para se proteger dos poderosos desse mundo? Vá aos pobres. Lá eles não põem a mão, esteja com o fraco, cuide do doente. Lá os prepotentes não gostam de estar. O Sinédrio, ele só sabia de Jesus lá longe. Iam lá ver Jesus, mas o Sinédrio fica lá em Jerusalém. Na casa dos pobres? De jeito nenhum. Mas veja que o mais poderoso de toda a criação, de todo o mundo, de tudo o que há, ele se regozija em estar com os fracos. Ele se alegra nisso. E os seus amigos moravam lá. Jesus, então, em seu trajeto, na viagem para Jerusalém, onde ele está indo cumprir a sua missão, fazer a obra que o Pai lhe deu, ele para descansar em Betânia, na casa dos seus amigos pobres. Ali, seus amigos oferecem uma ceia com tudo que eles têm, tudo que eles podem, um jantar em homenagem a Jesus. Os eventos aqui descritos também estão registrados lá em Mateus 26, de 6 a 13, em Marcos 14, de 3 a 9. E as 3 passagens, elas criam uma
pintura, uma imagem. Os relatos eles se complementam de maneira tão bela. Lá os detalhes eles não são tão evidentes quanto aqui, porque aqui João viu tudinho. João estava lá, João dá nome aos participantes, João nomeia a mulher que unge e a voz que a repele. João lembra as frases, João lembra quem disse o quê e por que disse cada coisa. Os detalhes dessa semana estão tão fixos na mente de João, eles não saem porque viver cada passo com o seu mestre não tem preço. O jantar é cheio de alegria, então. Marta, ela está servindo, e ela está servindo a mesa com um sorriso no rosto. Se antes para Marta servir 3 ou 4 era impaciência, reclamação, chamada de atenção para Maria, agora Marta serve 13 homens famintos em viagem com um sorriso. Porque servir a Cristo é privilégio. Ela entende agora. Não só 13, 14. Porque seu irmão Lázaro, aquele que estava morto, está sentado na mesa. Está sentado na mesa com Cristo, seu querido irmão, vivo, sorrindo, bebendo vinho e vinho bom, contando aquela mesma piada que ela não aguentava mais. Está lá ele. Lázaro está à mesa com um bom pastor. Imagina ser assim como Lázaro. Pela mera presença, por ele simplesmente estar lá, você ser testemunha do poder de Deus. Só de você estar ali assentado e em perfeito juízo, usufruindo da bênção de ser amigo de Deus, você causa impacto naqueles à sua volta. Já imaginou ser assim? Você pode. Você pode. Creia em Cristo, dependa dele. Essa vai ser a primeira ceia dessa semana. Aqui a celebração está posta, a comida está farta, tem alegria e tem vida, até que chega Maria. Maria. Maria é um dom, sabe? Maria é uma força que nos alerta. Maria sabe que é preciso ter graça. Maria mistura dor e alegria, porque ela é uma mulher que percebeu o que está acontecendo. Maria entendeu que a hora se aproximava. Maria então faz o impensável. Maria, moradora de Betânia, a cidade dos pobres, toma seu bem mais valioso, aquilo que ela tem de mais precioso, talvez de todos os seus pertences. Ela toma 350 gramas de um bálsamo puro, puríssimo de nardo. A matéria-prima, o nardo, ele vinha lá dos Himalaias, eu estou da cordilheira, lá, entre Tibete e China, sabe, lá. Vinha lá dos Himalaias nas costas de camelos, por quilômetros e quilômetros. Era algo muito caro mesmo, e era extremamente difícil encontrar essa versão pura, vermelho, vivo, que Maria tinha aqui. Ela então toma esse perfume, e Marcos, no Evangelho de Marcos, registra que ela quebra o lacre e ela despeja todo o conteúdo em Cristo. Mateus e Marcos afirmam que ela derrama sobre a cabeça. João fala que ela derrama sobre os pés. Contradição? Não. O que Maria provavelmente está fazendo aqui é ungindo Jesus da cabeça aos pés. O corpo inteiro. Enquanto Jesus se reclinava sobre a mesa, Maria provavelmente vem e ela derrama o conteúdo do óleo precioso sobre todo o seu corpo, da cabeça até a orla do seu manto, até os pés. Maria age como seria feito com um corpo morto, como um corpo de um morto. Como talvez ela já tivesse feito há algumas semanas atrás com seu irmão, com Lázaro. Ela então desamarra os seus cabelos, ela então enxuga o excesso de perfume que escorre dos pés de Cristo. A entrega de Maria ela é total aqui. Perceba comigo a dimensão material do que ela está fazendo. O gasto do nardo era equivalente ao salário de um ano, 300 denários. O denário é praticamente o salário de um dia. É um ano inteiro de trabalho que ela está jorrando. Representa a entrega de um tesouro terreno significativo. E não foi óleo com moderação, não. Foi tudo. Volume generoso, escorrendo mesmo. Um desperdício da segurança de uma vida inteira. Ela está jorrando as suas economias aos pés de Cristo. Dimensão social. É uma quebra escandalosa aqui de normas culturais. Ela choca todo mundo. Naquela cultura, a glória da mulher está relacionada aos seus cabelos.
Eles eram amarrados e não eram mostrados em público. Maria não apenas solta os seus cabelos, a sua glória, o símbolo da sua pureza, para enxugar os pés do Salvador. Ao usar o seu próprio cabelo como toalha, ela deposita o seu valor, a sua reputação, a sua identidade, a sua honra aos pés de Cristo. É um ato de entrega extremamente pessoal. Todo o ser dela está louvando ao Senhor e ela não teme a homens, ela se entrega totalmente, porque o valor, a honra, tudo o que ela é em Cristo. É nele, é para Ele. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero a Deus, é o que diz Maria. Dimensão espiritual. A fragrância enche toda a casa. Ao contrário da nossa morte, que promove um cheiro ruim, um túmulo, um cheiro mau, a morte de Cristo promove, anuncia um bom perfume para toda a casa. A adoração de Maria foi uma antecipação do sepultamento de Cristo, revelando um mistério. O mistério, a revelação da morte de Cristo, que em breve anunciaria um aroma suave de vida, de fragrância, de ressurreição para todo aquele que nele crê. Como observa João Calvino, essa unção não tinha o propósito de ser uma regra perpétua para nós, mas como uma ornamentação, algo que podemos fazer. Era uma honra singular num momento específico da vida do nosso Redentor, que caminhava para o seu sacrifício. É algo que tinha um significado específico. João Calvino lembra também que essa passagem toda aqui parece o cumprimento de várias coisas no Antigo Testamento, e ele brinca com o enigma de Sansão. Lembra o Sansão, que ele vai para um casamento, ele acha um leão morto no meio do caminho, e ele pega mel de dentro do leão morto, ele faz um enigma. Calvino diz aqui, está aqui o enigma de Sansão. Do forte do leão de Judá e da sua morte, sai o mel da doçura da ressurreição, da alegria da adoração verdadeira e da vida. Do forte sai doçura. Maria entendeu algo aqui que até mesmo os discípulos não tinham entendido ainda. Mas por que Maria entendeu? Sabe por que Maria entendeu? João nos ajuda a entender isso. Sabe qual é a característica marcante de Maria nos evangelhos? Ela está sempre aos pés de Cristo. Por isso que João foca nos pés. Maria, lá na sua casa, ela ouvia a voz do Mestre e seguia a sua instrução sentada aos seus pés. Quando Lázaro morre, ela se lança aos seus pés, buscando em Cristo conforto, sentido. Ela aqui decide adorar enxugando os pés. Maria sabe para onde vão esses pés, eles vão para a cruz. Maria sabe que esses pés caminham por ela, onde ela não consegue andar. É esses pés que anunciam as boas novas. Quão maravilhosos são esses pés que anunciam a proclamação do Evangelho, do reino de Deus para todo mundo, para toda criatura. A adoração belíssima de Maria é fruto da sua obediência à voz de Cristo. Veja, este não é um ato meramente de gesto de hospitalidade, como era comum naquela cultura de ungir a cabeça, lavar os pés quando alguém entrava na sua casa. Não é isso. Isso é a resposta de um coração em fé. Porque obediência verdadeira, meus irmãos, que gera a adoração pura, precisa ser um absoluto desistir de nós mesmos. Precisa ser você abandonar a sua vida hoje, como nos seus termos. Você precisa entender isso. Seguir Jesus é uma decisão contraintuitiva de você odiar a sua própria vida, de você odiar a si como pecador. Porque a fé salvadora envolve um abandonar a vida nos seus termos, para encontrar alegria plena nos termos de Jesus, nas palavras de Jesus, naquilo que Jesus vê você, na identidade que Ele te dá. Obediência envolve abandonar o orgulho de acharmos que Deus nos deve algo, para entender que devemos tudo a Ele. Isso é loucura para esse mundo. Isso é loucura, porque envolve um compromisso absoluto de dependência em fé. E esse mundo não entende isso mesmo. Vivemos em um mundo que não aceita compromissos. Vivemos com o desejo de reter opções, de ter escolhas, de autonomia, porque fechar as portas para as opções, ela não é um investimento interessante.
Nós temos dificuldades, então, pensando de forma mundana, temos dificuldades em fazer relacionamentos, de casar, de escolher, de assumir responsabilidade, de nos comprometermos. Pessoas querem usufruir de um amor romântico antes mesmo da decisão de casar, sendo que você casa, cumpre seus votos e aprende a amar. As pessoas querem reter opções, mas com Jesus não tem esse negócio de período de testes. Não tem esse negócio de test drive, de manter opções abertas. Não dá para servir dois senhores. Fé e arrependimento em Cristo exigem que você entregue o que você tem de mais precioso. Exige que você tenha um compromisso total e absoluto, incondicional e intencional. Exige que você desagarre, saia do troninho do seu próprio coração para declarar a Jesus, Rei meu e Deus meu. Você está pronto para isso? Porque é isso que fé e arrependimento são. Deixa eu repetir, eu acho que você não entendeu. Olhe para Maria, entenda de novo. Não se trata de usar Jesus para os seus fins, mas adorar Jesus por quem Ele é e o que Ele faz. Entregar tudo, não apenas um pouco do seu tempo, não apenas um dia da semana, mas que Jesus seja o teu universo, que Ele ocupe cada um dos teus pensamentos. Você gosta de cantar isso, mas e fazer? E se entregar, para que a força de Jesus e o seu poder sejam o seu alimento. Maria não obedece aqui como nossos corações muitas vezes buscam obedecer. Ela não obedece condicionalmente. Se Deus fizer isso por mim, se Deus me ouvisse, então eu obedecerei. Você não barganha com Deus. Ela não obedece buscando um lucro em cima do nome de Deus, porque ela sabe que Jesus pagará o preço dos seus pecados. Sua obediência é fruto do amor de Jesus por ela. Ela retira todos os sis, ela se entrega totalmente em independência. Essa devoção, ela se coloca, então, em oposição direta ao coração de Judas Iscariotes e à sua ética social vazia. A objeção de Judas, ele repele Maria imediatamente, peremptoriamente, impacientemente, hipocritamente. Judas mascara a sua ganância com uma suposta preocupação com os pobres. Tadinho dos pobres. Aqui em Betânia tem tanto, né, gente? Olha lá longe os pobres. Ele quer direcionar o que tem que ser feito e os termos da sua obediência. Ele quer Jesus como o seu assistente pessoal. Ele quer usar o verniz da sua obediência para satisfazer os seus desejos. Ele não quer tirar as mãos do troninho do seu coração e entregar-se para Deus. Ele manda. Aqui sou eu. Judas, com os olhos do mundo, não vê sentido em adorar Jesus. Qual é a utilidade disso? É perda de tempo. O que vocês estão fazendo aqui domingo? Vai lá. Ver jogo do Flamengo. Vai lá curtir o clube. Qual é a utilidade, qual é o lucro, o que você está ganhando aqui? É isso que o mundo pensa. É isso que Judas pensava. O que eu ganho com isso aqui? E aqui está a diferença para todas as outras religiões, meus irmãos. Todas as outras religiões, elas pensam nesses termos. Mas aqui a gente está aos pés de Cristo. Qual é o meu lucro? Qual é a minha vantagem, Judas pensa? Judas faz as contas. 1 ano de salário na cabeça e ainda tem que limpar o chão. Olha o cheiro que ficou nessa casa, isso podia render, Maria, isso podia render 15% ao ano no Tesouro Direto, Maria. A taxa Selic do jeito que estava, vamos viver de renda. Dava para fazer aquela viagem, Maria, dava para ir para Paris, dava para comprar aquele Nike Air, dava para fazer um tanto de coisa. Judas metia a mão na bolsa para roubar. Era isso que ele queria. E ele vê as oferendas do templo do seu coração derramarem no chão da sala de estar. Judas reclama de Maria e Jesus responde com um alto e eloquente afs.
É isso mesmo, o verbo é afiemi, conjugado fica afs. Então Jesus disse afs para Judas. Tá? Jesus não tem tempo para os discursos políticos vazios e hipócritas de Judas. Jesus conhece o coração, tanto de Judas quanto de Maria. Jesus então vai no cerne. Jesus explica que esse é um ato de louvor que entendeu a necessidade da minha morte e pôs as coisas no seu devido lugar, na sua prioridade. Jesus então cita Deuteronômio 15:11, que nós lemos hoje mais cedo. Os pobres sempre estarão com vocês, mas a mim nem sempre vocês terão, ele complementa. O ministério terreno, a presença física de Jesus, ela está quase no fim. Jesus está dizendo que há algo aqui que Maria está fazendo numa oportunidade que é singular mesmo. Em Mateus e Marcos, Jesus afirma que o que Maria está fazendo vai ser contado em todos os lugares em que o evangelho for anunciado, e hoje a história se cumpre, a promessa está aqui. Eu estou contando, para a honra dela, mas para a honra do nome de Cristo. Isso acontece porque ela está comunicando com beleza a resposta apropriada para o evangelho que ela recebeu. Entrega de coração. Essa preocupação de Judas aqui, ela é opaca, ela não faz nem sentido de acordo com a ordem das grandezas das coisas que estão diante dele. Mas e os pobres? Dizia Judas. Coitadinho do povo de Betânia. Que sem coração, Maria, vergonha para você, vergonha para sua família, vergonha para todo mundo aqui. Cuidado, meus irmãos, com aqueles que usam os pobres como moeda de troca para alcançar seus objetivos. Cuidado. Meus irmãos, o universo não gira em torno de justiça social, de revolução política, de transformação de cultura, de distribuição de renda, de meritocracia, de palanque. O universo não gira em torno disso. Se a sua ética social se define pela utilidade dos pobres no seu discurso político, você é um hipócrita que usa os pobres ao sabor do vento para o seu argumento. Cuidado para não tratarmos o pobre lá longe como um argumento abstrato, hipotético, para você ganhar aquele debate de economia, lá onde você está, debatendo com quem você quiser na internet. Não é o pobre lá longe. Isso aí é sinalização de virtude. Isso aí é hipocrisia e falsidade. O pobre não está lá longe. O pobre está aqui. Para de buscar servir a si mesmo, assim, acariciando o ego da sua consciência, tentando te fazer maior politicamente. Isso é para todos nós. Para todos nós. Não queremos ser os seres superiores da moral política. Os pobres não são um jargão no horário eleitoral. Eles são pessoas criadas à imagem de Deus para o louvor da sua glória. São pessoas. Judas está aqui usando os pobres intencionalmente para servir o seu umbigo, desviando os recursos de alguém para encher o seu bolso, enganando aqueles que confiam no seu trabalho para fazer a sua conta ficar cheia, sem entregar serviço. Judas aqui, vivendo uma corrupção no seu quintal, ele fica no WhatsApp reclamando da corrupção na praça pública. Vivendo no lixão, Judas prega pureza, cuidado, boquinha, com o que fala. Mateus e Marcos observam que surgiu uma murmuração entre os discípulos. Então não foi uma coisa que Judas falou e ficou só ali nele. Não, Judas começou a cochichar e aquele negócio começou a pegar nos outros discípulos e falou, é verdade, tem razão, é isso mesmo. Mas era Judas. João gosta de dar nome aos bois. Esse discurso político hipócrita de Judas contaminou os discípulos. Um discurso bonito, belo, vivendo na utopia da possibilidade da caridade e na hipocrisia da ausência do serviço. Judas aparece aqui como um anjo de luz, dizendo meias verdades e uma mentira completa. Como uma serpente, Judas começa a mexer os pauzinhos, ele usa elementos da verdade revelada de Deus para os seus interesses. Não foi assim que Deus disse? Foi isso mesmo que ele falou? Cuidado para não ouvir a voz sibilante de Judas, quando você acha que está fazendo caridade. Então vamos falar de pobreza, então. O que é, então?
Sua ética social, meu irmão, minha irmã, a nossa ética social, ela não pode ser pautada numa utopia de céu na terra. Não pode. Jesus revelou que nós vamos ter os pobres e sempre os teremos. Sempre. Se não aqui, ali, lá, mas sempre aqui. Os recursos são finitos, as necessidades elas são infinitas. Uma teoria da libertação social que busca o fim da pobreza via revolução política é escatologia sem Deus, é paraíso sem piedade. Não somos capazes de resolver isso. Nós não somos aptos para recriar o cosmos. Nós não somos limpos de mãos, nós não somos puros de coração. A melhor revolução nesse mundo caído, com a melhor das intenções, acaba em guilhotina. Isso é consequência da depravação total, minha e sua. Uma ética social sem Deus é uma visão de mundo que reorganiza os recursos que a gente tem em autonomia, sem mordomia. Sem mordomia. Uma ética social sem Deus é o nosso coração, pecador que não deseja nenhuma autoridade acima de nós. Nós vamos resolver, nós vamos dar conta. Mas pare de olhar lá longe, no discurso que você acha que é de alguém, e olhe o seu coração aqui. Porque essas coisas falam para o seu coração. Você mesmo pode muito bem rejeitar o discurso político de alguém lá que você não gosta, mas o seu coração está agarrado no troninho e você ainda acha que você dá conta de resolver. Não dá. Veja, meus irmãos, a sua propriedade privada, a sua, não é causa e efeito de uma mera meritocracia, não é causa e efeito das suas obras, porque cremos que tudo o que você tem é providência de Deus que dá o teu pão dia a dia. Cadê a providência de Deus na maneira como você enxerga o mundo? E as riquezas e os recursos? Nunca foi sorte, sempre foi Deus, como diz o outro. Ao mesmo tempo, a tua providência privada também não tem como destino função social. A tua providência privada tem como destino a glória de Deus. Tudo que é seu foi dado por Deus para servir a Deus em adoração. E a sua propriedade privada é só mais um contexto para a sua obediência. Porque Deus é Senhor e dono de tudo, nós somos mordomos, donos sim de bens, mas segundo a palavra de Deus, não em autonomia, mas para amar a Ele sobre todas as coisas e quem? Ao teu próximo, como a você mesmo. Isso alcança teu bolso. Não sei se você sabia, mas alcança a tua carteira. Esse é o sentido de Deuteronômio 15. Bom que hoje eu vou desagradar todo mundo. Esse é o sentido de Deuteronômio 15. Quanto aos pobres, não endureça o teu coração, não feche a tua mão, guarde o seu coração de pensamentos vis e obscuros, é isso que diz o texto. Não use os pobres como massa de manobra, não maltrate, ame horizontalmente como reflexo do teu amor vertical pelo Pai, que você recebeu dele, porque ele nos amou primeiro. Jesus cita Deuteronômio 15 para revelar o coração de Judas, que era maligno em relação aos pobres, mesmo que a sua boca sinalizasse virtude. O cuidado dos pobres, ele acontece em submissão a Deus, porque Ele é o Senhor, teu Deus, Senhor sobre, o texto de Deuteronômio 15 diz, Senhor sobre todas as tuas obras e todos os teus empreendimentos. Igreja, somos chamados sim a cuidar dos pobres, mas nos termos de Deus, não da nossa própria cabeça. Segundo a palavra de Deus, para a honra do nome de Cristo. Sem que a mão esquerda veja o que está fazendo a mão direita. A serviço do Senhor, amando ao próximo, porque Ele primeiro nos amou. A caridade, portanto, a ética social no reino, aquela que caminha segundo a palavra de Deus, revela a primazia da devoção a Cristo sobre a ética horizontal. Tem prioridade, sim. Cristo vem primeiro, e seguindo o nosso rei, nós vamos vendo nele como devemos agir nesse mundo. Vamos ao mundo proclamar, sim, salvação nele para os cativos, para os oprimidos, para os doentes, para os desprezados, para os pobres. Ainda bem que é assim, porque assim fomos chamados nós. Doentes, pobres, cativos.
Ele não veio para os sãos, e sim para os doentes. Portanto, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Guardai-vos, meus irmãos, de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serem vistos por eles. Porque assim, se for só esse o teu objetivo, você já teve a tua recompensa. É isso que Jesus nos ensina. Jesus afirma então Maria, em resposta à acusação infundada de Judas. Jesus afirma Maria em sua santidade, em sua adoração, em seu louvor. Ela, sim, Maria de Betânia, escolheu de fato a boa parte. Ela escolheu e nada lhe será tirado. E perfumando a Cristo com o seu louvor, com os seus cabelos, recolhendo as gotas que dele derramam, de forma que ela mesma passa a exalar o mesmo perfume do seu Salvador. Ela passa a cheirar que nem Cristo. Um perfume que é controverso, meus irmãos. Paulo declarou isso em 2 Coríntios 2, de 14 a 17. É um perfume que exala uma fragrância que divide o mundo em dois. Paulo diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz ao triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar, em toda a casa, em todo o universo a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, tanto nos que se perdem, os dois. Para com estes, os que se perdem, esse perfume é cheiro de morte para a morte, mas para com aqueles que são salvos, é vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não somos como os outros, mercadejando a palavra de Deus. Parece Judas, né? Mercadejando a palavra de Deus. Antes nós, em Cristo, os salvos, falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Maria fala com sinceridade da parte do próprio Deus, porque ela está repetindo as palavras de Jesus nas ações dela. Ela repete nos seus atos aquilo que ela aprendeu do Senhor. Nela, o aroma de Cristo é vida para vida, assim como Lázaro. O Lázaro que cheirava mal porque era morto de 4 dias, lembra? Ele agora exala perfume de Cristo, trazendo fé aos corações dos seus irmãos. Eles criam em Cristo por conta da vida de Lázaro e do testemunho que ele dava acerca da obra de Cristo na vida dele. O bom perfume era exalado. Esse é um aroma, no entanto, terrível no nariz desse mundo. Judas não suporta de nojo, o Sinédrio não suporta de raiva. Judas se rebela, Mateus e Marcos revelam que essa foi a gota d'água. Foi aqui que Judas decidiu ir lá e fazer um acordo para vender o seu mestre por 30 moedas de prata. Ele perdeu 300 denários, ele tem que recuperar isso em algum lugar. Deu ruim para ele. Não deu green para ele, como diz o outro. Ficou ruim, o investimento ficou péssimo. Então ele foi recuperar, e ele entrega seu mestre, porque ele só vê prejuízo, só vê débito. Os líderes encontram Judas uma oportunidade, então, para os seus pés apressarem em derramar sangue. A fragrância de Jesus que enche toda a casa, então, que preenche todo o cosmos, então ela passa a revelar os corações, vasos de desonra, que odeiam e querem silenciá-lo, vasos de honra, que adoram em espírito e em verdade. O perfume começa a evidenciar os dois. E aqui a gente precisa perguntar, meus irmãos, qual é o teu coração? Como que o perfume de Cristo é o teu nariz? Você obedece Jesus segundo os seus fins? Para vender Jesus, mercadejando a sua palavra, querendo cobrir o débito que você teve, a dívida que você tem, com o fim de alcançar os teus objetivos? Ou você obedece Jesus para ser usado por Ele, entregando-se todo, você inteiro no Senhor, com todo o seu ser? Você vem aqui nessa igreja aqui, buscando algo que seja lucrativo para você, algo que faça bem à sua saúde mental, algo que traga uma paz no coração, você gosta só quando as músicas que você quer são cantadas? Ou você vem aqui para encontrar Jesus por quem Ele é e estar aos pés de Cristo? Porque, veja, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o resplendor da glória do Pai, Ele é Senhor sobre toda a criação, Rei do universo, e a sua glória enche terra e céus. Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
Deus de Deus, luz de luz, que não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se e fez-se pobre. Ele é Jesus de Nazaré, que trabalhou com suas mãos, homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele foi oprimido, desprezado, dele não fizemos caso. Jesus fez-se pobre por nós. Ele não tinha onde repousar a cabeça. Ele privou-se de pão para ser o nosso pão da vida. Ele privou-se de água para vencer o nosso deserto. Abrir em nós fontes de água viva que derramam sobre outros a esperança viva nele. Jesus negou todos os reinos desse mundo, todo o dinheiro e toda a fama, para que tivéssemos nós tudo nele. Jesus obedeceu com uma obediência que nós jamais poderíamos oferecer. A resposta de Maria, de Betânia, é um reflexo pálido da obediência de Cristo. Jesus ativamente cumpriu toda a lei, sendo testemunho vivo de um coração puro, que não se endureceu com pensamentos vis, mas que se encheu de compaixão por nós, pobres, sem nada no mundo. Jesus não fechou a mão para nós, pobres, mas ele abriu a sua mão e estendeu a sua mão naquela cruz, para que nele tivéssemos casa. Seus olhos se inclinaram para nós que não tínhamos nada e ele tudo nos deu. Jesus é a obediência em pessoa, o propósito da lei, revelando Cristo. Jesus é a lei encarnada que nos concede tudo. Meus irmãos, a preciosidade dessa doutrina, da obediência perfeita de Cristo, ativa e passiva, é um consolo sem igual para uma igreja sofredora, fraca e trêmula, que não encontra em si solução. É para Ele, por Ele. A doçura do Evangelho é a fragrância que enche os nossos pulmões de fôlego de vida. Precisa ser assim. Na morte de Cristo, a sua dívida foi paga. Na sepultura, você está livre da condenação. As vestes reais puras da vida de Cristo são dadas a nós, pobres maltrapilhos, que não tínhamos roupa para entrar no seu jantar, na sua ceia. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Nós que estávamos mortos, agora sentamos na sua mesa. Ele unge a nossa cabeça com óleo puro e perfeito, e o nosso cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente andarão conosco onde quer que nós formos, porque andamos com Ele, o bom pastor. Foi para isso, meus irmãos, foi para essa comunhão com Ele que Ele foi ungido. Ele é o Messias, o ungido de Deus. É para isso que João escreve essas coisas, para que você creia que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido. Está aqui o ungido diante de vocês. Ele foi ungido com as águas do batismo, sendo reconhecido pelo Pai como o seu Filho amado, que nele eu me comprazo para nossa purificação. Ele foi ungido como sumo sacerdote, como um óleo precioso que escorria sobre sua barba, como a barba de Arão. Mas agora é um sumo sacerdote superior, que seus pés caminham em resposta ao nosso sacrifício, para o nosso resgate. Ele foi ungido com o óleo precioso dos reis, como um verdadeiro filho de Davi que se assentará no trono. Mas essa unção como rei, como cordeiro, foi feita por uma mulher simples, numa sala de estar na cidade dos pobres, na casa número 0. Na sua exaltação, humilhação, na sua glória, terror da morte, na sua adoração, anunciação da sua sepultura, inevitável. Seu corpo foi preparado, então, para ser entregue aqui. Meus irmãos, verdadeira obediência está aqui, ela mesma entregando-se toda diante de Deus por nós. A verdadeira obediência em pessoa está aqui, porque a obediência perfeita vem de Jesus. Nossa obediência é mera resposta. Você não pode obedecer perfeitamente, ninguém pode. Maria não podia. Por isso a esperança dela está na morte de Cristo toda e completa. Ela viu a ressurreição. Ela sabia que o seu Redentor vive, que ele se levantaria da terra. Querido, sua moralidade, a sua força, a sua reputação, os seus recursos, as suas obras, nada pode te fazer limpo, nada pode te dar paz. Então, pare hoje de tentar obedecer para ser aceito.
Pare com os discursos centrados em ti, tentando usar a sua ética ilibada para que Deus venha te abençoar então. Deus ama abençoar, Ele te abençoa, Ele te ama primeiro. Venha como você está. Venha em fé, venha em arrependimento, se entregue todo a Ele, porque tem certas coisas que não têm preço, mas Deus te concede de graça, em graça. Comprar um perfume caríssimo tem um preço, mas vir adorar de coração aquele que nos amou não tem preço. Dar esmolas aos pobres, sinalizando a tua virtude, isso tem um preço. Mas cuidar e servir a imagem de Deus em alegria, isso não tem preço. Ser perseguido, humilhado e rejeitado por esse mundo tem preço. Mas testemunhar a Cristo no meio do teu sofrimento não tem preço. Qual é o preço da tua obediência? A morte do Filho de Deus. Como eu poderei pagar? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom, é presente, é dádiva, é graça que Deus te concede. Então, o que na sua vida a Ele não pertence? Entregue tudo aos pés de Cristo. Derrame o teu coração em adoração, resoluto, submisso, entregue tudo a Cristo e encontre paz. Venha a Ele, dependa dEle, viva nele, porque em tudo, absolutamente tudo, existe graça, para que nós cantemos sim, que maravilhoso está na sua presença. O adorar, tocar na orla das suas vestes. Maravilhoso é contemplar o nosso Salvador. Vamos cantar assim agora, então, depois da oração? Senhor, aqui estamos na Tua presença, sabedores de que é somente na Tua obediência que temos alegria. Somente em Ti que encontramos paz e esperança. Senhor, que a Tua palavra, anunciada agora, como um bom perfume que enche toda a casa e todo o cosmos com esperança viva em Ti, nos leve à fé, arrependimento e entrega total aos Teus pés, para que em tudo que há na nossa vida, sirvamos ao Senhor em espírito e em verdade, tendo o Senhor como de fato nosso Senhor e Salvador. Oramos assim, no nome de Cristo, o Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote, o ungido do Senhor. Amém.